Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de comentário do texto A Caminho da Linguagem de Martin Heidegger. Nós estamos tomando como objeto de leitura e comentário agora o primeiro desta coletânea de textos. Este primeiro texto se chama simplesmente A Linguagem. Nós estamos na página 10 da nossa tradução, que foi feita pela Márcia Sá Cavalcante Schubach. Eu tenho em mãos a edição de 2003. Bem, na última aula nós falávamos do que significa pensar desde a linguagem. O que significa pensar seguindo e segundo a linguagem. Heidegger dizia: alcançar de tal modo a fala da linguagem que essa fala aconteça como que concede e garante uma morada para a essência, para o modo de ser dos mortais. Então nós tentamos aprofundar um pouco mais o que significa este modo de ser dos mortais. Os mortais, que somos nós, os humanos, somos o que somos na medida em que habitamos a terra, sob o céu, no convívio uns com os outros e também em face dos divinos. No entanto, é a linguagem que abre o mundo para o homem. É a linguagem que pertence, que possibilita ao homem ser um ser no mundo e ser alguém que habita a terra. Porque habitar a terra não é simplesmente usar e abusar da terra, ou simplesmente ocorrer, estar aí sobre a terra. Habitar a terra significa cuidar da terra. Bem, mas é a linguagem que possibilita ao homem mundo e terra como tais. Bom, nós vamos ler a seguir. O texto diz o seguinte: o que significa falar? Segundo a opinião corrente, a fala é uma atividade dos órgãos que servem para a emissão de sons e para a escuta. Fala é expressão e comunicação sonora de movimentos da alma humana. Esses movimentos são acompanhados por pensamentos. De acordo com essa caracterização da linguagem, sustentam-se três posições. Considera-se, primeiro sobretudo, que fala é expressão. A representação da linguagem como expressão é a mais habitual. Pressupõe a ideia de um interior que se exterioriza. A representação mais exterior à linguagem a considera como expressão, e isso precisamente quando se explica a expressão pelo recurso de uma interioridade. Considera-se, em segundo lugar, que falar é uma atividade humana. Nesse sentido, devemos dizer que o homem fala e que ele sempre fala uma língua. Então não podemos dizer a linguagem fala. Pois isso significaria que a linguagem é que propicia e concede o homem. Assim pensado, o homem seria uma promessa da linguagem. Considera-se, por fim, que a expressão do homem é uma representação e apresentação do real e do irreal. Bem, então veja que foi colocada a pergunta: o que significa falar? A questão é se vamos entender o falar da linguagem ou falar do homem. Normalmente, quando
nos referimos ao falar, pensamos no falar do homem e não no falar da linguagem. Pois bem, a opinião corrente, usual, a que anda em giro por aí, é de que o falar é uma atividade dos órgãos que servem para a emissão de sons e para a escuta. Então, falar é uma atividade humana. Essa atividade ela se serve de órgãos, né? Digamos, os órgãos que produzem os sons da voz humana, como, por exemplo, a língua, os dentes, que entram também na pronúncia dos sons, a garganta, né? Então, nós temos instrumentos, né, da fala, instrumentos que pertencem ao próprio corpo do homem. Então, a colocar em ação esses instrumentos para a sonorização, digamos assim, a emissão de sons. Heidegger usa Verlautbarung. Aqui temos a palavra laut, que quer dizer som, né? Para a emissão de sons e para a escuta, né? Temos os ouvidos para escutar, temos a boca, né? A língua, os dentes, a garganta, tudo isso é acionado para falar, para emitir sons, e os ouvidos para escutar os sons. Então, falar, numa primeira acepção, a mais usual, seria isso: a gente usar a língua, usar a boca, né, para produzir sons, para emitir sons, e usar os ouvidos para receber esses sons que são emitidos. Depois diz, a fala é expressão e comunicação sonora de movimentos da alma humana. Aqui demos um passo a mais, né, nessa representação usual, comum da fala. De que a fala é uma expressão, falar é o expressar sonoro e o comunicar de movimentos do ânimo humano. Então, aqui entra duas coisas. De que a fala estaria a serviço da expressão de quem fala. Bem, também os gestos podem expressar alguma coisa que vai no ânimo daquele que está se comunicando. Mas a fala seria uma expressão sonora que usa os sons, né, da boca para poder se expressar. E a fala seria também um meio, né, um modo de se comunicar, né, de se compartilhar os movimentos do ânimo, os movimentos interiores da alma humana. Então, resumindo, né, a fala como sendo a sonorização que está a serviço, a sonorização oral, digamos assim, e também, né, que está a serviço da expressão e da comunicação, do compartilhar. Aquele que fala está compartilhando os movimentos de seu ânimo, de sua alma, seus pensamentos, seus desejos, suas imaginações, suas impressões e sensações,
etc. Bem, esses movimentos são acompanhados por pensamentos. Esses movimentos do ânimo são acompanhados por pensamentos. Gedanken, diz o texto. Então, digamos, os sons produzidos pelos animais, né, que também poderiam ser expressões do ânimo deles, né, que poderiam ser também comunicações entre eles, né, daquilo que vai no seu, na sua vida, no seu ânimo, né, digamos, o medo, ou o desejo, etc., a fome, a sede, né? Também poderíamos falar isso do animal. Porém, aqui entra um elemento diferente, que é o elemento do pensamento, né? O que implica aí uma certa dimensão de idealidade, né, da fala, de que, uma vez que estamos tratando de pensamentos, estaríamos entrando aí no domínio dos conceitos, né, dos juízos, dos raciocínios, etc. Bem, então, tudo isso é uma primeira aproximação do que seria falar, né? O que usualmente, o que de modo corrente se tem por o que significa falar. E Heidegger, então, desta caracterização, ele tira, dessa caracterização da fala, ou da linguagem, Sprache, né? Ele tira 3 coisas, 3 posições. Primeiro, considera-se que a fala é, antes de tudo, expressão. Ora, em alemão, Ausdrücken, né? Ausdrücken, aus está para exdrücken, pressão, expressão, né? Quer dizer, uma pressão para fora, né? A representação da linguagem como expressão, diz Heidegger, é a mais habitual. É a mais corrente. Normalmente, quando falamos de linguagem e do falar humano, nós logo ligamos com expressão. Expressão pressupõe a ideia de um interior que se exterioriza. Então, digamos, se eu bato um martelo sobre o meu dedo ao pregar um prego, eu digo ai. Este ai, essa interjeição, ela expressa a dor. A dor é algo que vai na interioridade do sujeito, né? E esse ai, ele dá expressão a esta dor. Traz para fora aquilo que está dentro do sujeito. Esse é o modo usual de nós entendermos, né? Ou nós podemos expressar um desejo, né? Gostaria que hoje o dia estivesse frio. É a expressão de um desejo. Ou podemos expressar uma ordem, né? Limpe a casa hoje, né? Uma ordem. E assim por diante. Podemos expressar, né, aquilo que vai na nossa interioridade. A representação mais exterior à linguagem a considera como expressão, e isso precisamente quando se explica a expressão pelo recurso de uma interioridade. Então, aqui há uma certa ironia, né?
considerar a linguagem como expressão, isto é, como exteriorização daquilo que vai na interioridade de alguém, daquele que fala, é uma maneira exterior de considerar a linguagem. Ou seja, nós estamos considerando a linguagem por fora, né? Naquilo que ela tem de mais periférico, naquilo que ela tem de mais exterior, quando nós consideramos a linguagem como expressão. Heidegger não diz que considerar a linguagem como expressão é uma coisa errada, né? Ele não diz isso. Ele diz que considerar a linguagem como expressão é ainda uma consideração muito exterior, é uma consideração que está por fora da linguagem, que implica um certo estranhamento à linguagem. E, sim, o falar, a linguagem pode ser expressão. E muitas vezes nós entendemos que toda e qualquer expressão será fala, né? A expressão de qualquer ser vivo será uma fala. O latir de um cachorro, o miar de um gato, o mugir de um boi, né? Seriam para nós falas porque são expressão. Ora, a fala pode ser tomada como expressão, mas nem toda expressão será fala. Aqui vamos reservar a palavra fala para a expressão humana através do som, né? No sentido mais usual. No entanto, Heidegger vai dizer esse modo de entender a fala é um modo periférico exterior que fica que fica por fora do próprio fenômeno. Né? Como quando a gente diz, não, alguém está por fora daquilo, né? Quer dizer, não entende daquilo, não tem intimidade com a coisa que está em questão, né? Bom, segunda coisa, que falar é uma atividade humana. Nesse sentido, devemos dizer que o homem fala e que ele sempre fala uma língua, né? Então, falar é uma atividade humana. O homem fala e fala a cada vez uma língua. Aqui colocamos a linguagem como atividade do homem e confundimos linguagem e língua. Bem, pode ser que nós possamos distinguir entre linguagem e língua e que possamos entender a linguagem não como uma fala do homem, possamos entender a fala da própria linguagem. Que quando o homem fala, a linguagem está falando. Quando eu falo, a linguagem, por assim dizer, fala em mim e através de mim no meu falar. Bom, Heidegger observa, então não podemos dizer se a linguagem é isso e somente isso, uma atividade humana. Não podemos dizer a linguagem fala, pois isso significaria que é a linguagem que propicia e concede o homem. Então, a linguagem atua, põe em obra o homem pela primeira vez. Ela resulta o homem, quer dizer, ela doa o homem originariamente, né? Então, Heidegger aqui está propondo inverter as coisas. Em vez de o homem fala, e a linguagem é uma atividade do homem, ele vai dizer, a linguagem fala, e o homem é um produto da linguagem, né? Digamos assim, o homem é aquilo que a linguagem põe em obra. O homem é aquilo que a linguagem faz resultar. É aquilo que a linguagem doa, oferece originariamente. Bem, se fosse assim, diz Heidegger, o homem seria
uma promessa da linguagem, né? A palavra promessa em alemão se diz versprechen. Sprechen é falar. Prometer seria versprechen. Esse prefixo ver, às vezes tem um sentido de uma desintegração e de um arruinar-se do fenômeno. Mas às vezes tem um sentido de uma intensificação e fortificar-se do fenômeno, né? Então, sprechen, falar. Versprechen, prometer. O falar como prometer, né, é uma fala mais intensa. É uma fala mais forte. Quando alguém promete alguma coisa, quando alguém atua, né, põe em obra uma promessa, essa sua fala, ela se torna mais grave. Essa fala se torna mais empenhativa e empenhada, mais comprometida e responsabilizada, digamos assim, a promessa. Só que Heidegger aqui está dizendo, se for assim, né, que não é o homem que produz a linguagem, mas é a linguagem que produz o homem, não é pelo homem que a linguagem vem a ser linguagem, mas é pela linguagem que o homem vem a ser homem. Se é assim, então o homem é uma promessa da linguagem, isto é, o homem é uma intensificação e um agravamento da linguagem. É um comprometimento e uma responsabilização da linguagem. Bem, tudo isso soa muito estranho para a gente, né? Por enquanto, vamos deixar estar assim, esse estranhamento. Vamos ver se, com o andar do discurso, a gente vai conseguindo se deixar conduzir para dentro desse horizonte, né, no qual algo assim possa ser dito, que a linguagem, ela põe em obra e doa originariamente ao homem o seu ser homem, e de que o homem é uma intensificação da fala da linguagem. É a fala da linguagem ganhando peso, isso é o homem. A fala da linguagem se pondo e se comprometendo, isto é o ser humano. O terceiro ponto considera-se, por fim, que a expressão do homem é uma representação e apresentação do real e do irreal. Então, este expressar ativo do homem seria um representar e um apresentar do real e do irreal. A palavra representar em alemão, vorstellen. Stellen quer dizer pôr. Representar significa pôr diante de, né? Significa propor, né? Propor. Então, quando o homem ativamente expressa o que vai no seu ânimo e o seu pensamento, através da linguagem, através da fala, ele está propondo a realidade. Ele está pondo o real e o irreal para si e para o outro. Isso é representar. Né? Representar aqui não tem necessariamente o sentido de criar uma imagem, um retrato do real e do irreal. Representar tem sentido de pôr e propor para si e para o outro, né? Além de representar, vorstellen, temos darstellen, que é apresentar.
Isto é, pelo falar, pela expressão ativa da fala, o homem não só representa, como apresenta. Isto é, como ele traz, ele põe na proximidade da Stellen. Ele põe aí, põe na proximidade aquilo de que está falando. Ora, aquilo de que está falando é o real ou o não real, o irreal. A palavra real quer dizer aqui wirklich. Em alemão, wirklich, real no sentido de ser aquilo que efetivamente é. Aquilo que, sendo, atua. Né? Aquilo que se dá de fato e se apresenta atualmente aí. Se apresenta sim, no modo da atualidade aí. Então, a noção de realidade do real aqui quer dizer a efetividade, né? O que tem um pouco também o sentido de eficiência e eficácia. Então, o homem, pelo falar, pela expressão ativa da fala, ele propõe e ele põe aí o real, aquilo que é atual, aquilo que é efetivo, eficiente, eficaz. Mas não só, também o não real. Quer dizer, o não atual. Por exemplo, o que é apenas possível. O homem, pela fala, pode também propor e pôr aí o não real. Por exemplo, o apenas possível. Aquilo que é uma ficção, por exemplo. Aquilo que é imaginário, da ordem do imaginário, por exemplo. Ou o homem pode falar daquilo que é do passado, que não está mais aí atualmente, e nesse sentido não é mais real. Ou o homem pode falar do futuro, daquilo que ainda não é real, daquilo que pode ser, pode vir a ser, e em relação ao qual nós tecemos alguma expectativa. Por exemplo, nós desejamos que aconteça, ou tememos, receiamos que aconteça. Então, o falar, né, essa expressão ativa do homem, ela propõe e traz para a proximidade o real e o irreal. Até mesmo podemos propor, dar a pensar, dar a inteligir aquilo que se mostra como sendo um absurdo, como sem sentido. Podemos falar também do absurdo, podemos falar também do sem sentido, do que não é real e que nunca pode ser real, podemos falar também. Podemos falar do que não tem nenhum traço de realidade. Podemos falar, sei lá, de um nada puramente negativo, privativo, um nada como um vazio de tudo. Então, a fala pode propor e trazer para a proximidade, expor, aí representar e apresentar o real e o irreal. Heidegger diz: sabemos de há muito que as definições da linguagem acima mencionadas não são suficientes para delimitar a essência da linguagem. Sempre se define a linguagem como expressão, confere-se à expressão um sentido mais abrangente, incorporando-a enquanto uma dentre outras atividades na economia total dos desempenhos
pelos quais o homem se faz a si mesmo. Então, Heidegger diz, essas três caracterizações que são tiradas da concepção usual da linguagem, do falar, elas não são suficientes para que nós possamos delimitar a essência da linguagem. Isto é, o que a linguagem é no seu vigor mais próprio e originário de ser. Ao se constatar a linguagem como expressão, ele diz, sempre se constata, né, onde é constatada, fixada, né, a expressão, ali, com isso, se passa a uma determinação mais abrangente. Né? Ou seja, pegamos a linguagem como uma atividade, essa atividade como expressão. Mas a expressão ela está num contexto mais abrangente de outras atividades do homem. A atividade, por exemplo, de trabalhar, de produzir, no sentido de aprontar, confeccionar artefatos, dispositivos, coisas artificiais, por exemplo, né? Ou do agir do homem na sociedade, ou do criar do homem na arte, ou do crer do homem na religião, etc. Então, a linguagem entraria apenas como uma atividade, dentre outras atividades, na economia das atividades humanas como um todo. A linguagem seria uma prestação de serviço a mais do ser humano, digamos assim. Né? Ela seria um empenho e um desempenho, um esforço e um resultado obtido com esse esforço a mais, dentre tantos outros, nos quais o homem se engaja cotidianamente, na sua convivência uns com os outros. Quer dizer, a linguagem seria uma atividade e o resultado dessa atividade, entre várias outras atividades e resultados através dos quais o homem se faz a si mesmo, o homem se perfaz a si mesmo. Né? Então, o homem se autoproduzindo. E o homem se autoproduz, produzindo coisas através do seu trabalho. O homem se autoproduz, produzindo ações no mundo da convivência, no espaço público, a política. O homem se produz através da arte, da criação de obras que trazem o caráter do poético e da beleza. O homem se produz através da fé, no campo da religião e da religiosidade. O homem se produz através do conhecimento objetivo da ciência. O homem se produz, então, também através da linguagem, através da expressão e da comunicação. Então, a linguagem entraria ali, do homem se autoproduzindo. Bem, porém, Heidegger vai, a esta caracterização usual, ele vai opor uma outra caracterização. Diz aqui, contra a caracterização da fala como um dos muitos desempenhos humanos, alguns insistem em acentuar que a palavra da linguagem tem origem divina.
De acordo com as palavras que abrem o prólogo do Evangelho de São João, no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus. Essa posição procurou não apenas libertar a questão da origem das cadeias de uma explicação lógico-racional, como também recusar os limites impostos por uma descrição puramente lógica da linguagem. Opondo-se à determinação do significado das palavras exclusivamente como conceitos, essa posição coloca em primeiro plano o caráter figurativo e simbólico da linguagem. Desse modo, a biologia, a antropologia filosófica, a sociologia, a psicopatologia, a teologia e a poética buscaram descrever e esclarecer de maneira mais abrangente os fenômenos da linguagem. Então, há um modo de pensar a linguagem a partir do animal, né? Digamos, a partir da expressão e da comunicação dos animais, né? O homem foi desenvolvendo seu modo próprio de se expressar e de se comunicar, e então surgiu a linguagem no falar no sentido das línguas, do uso das línguas. É um modo comum de se pensar a linguagem. Um modo menos comum, porém que também se dá na tradição ocidental, é de pensar que a linguagem tem uma origem divina. Quer dizer, não a partir do animal, que o homem se torna um animal racional, um animal que fala, mas a linguagem a partir do alto, digamos assim, a partir de uma origem divina e não a partir de baixo, de uma origem animal. Né? Então, essa posição, ela recorre à concepção bíblica. Né? No Evangelho de João, por exemplo, diz que no princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Então, essa consideração teológica da palavra, de que o homem fala porque ele é uma criação da palavra divina, feita à imagem e semelhança do Filho, que é a palavra do Pai, essa concepção teológica vai ter também uma certa importância na tradição ocidental. Aqui se abre um outro veio, digamos assim, para se pensar o fenômeno da linguagem. Aqui não se trata mais de uma descrição lógico-racional da linguagem, de uma interpretação e descrição lógica da linguagem, como é o caminho mais comum, né, quando se trata de tematizar e problematizar a questão da linguagem. Então, começa-se a se revelar um outro aspecto, uma outra dimensão da linguagem. Não mais a linguagem como uma fala que opera com conceitos, um discurso que opera com conceitos, mas a linguagem, o falar, como um discurso que opera com imagens. Então, em vez do aspecto conceitual, lógico, se ressalta o aspecto figurativo e simbólico da linguagem. Que quando falamos, nós recorremos a toda uma gama de imagens, de figuras, de símbolos, o que é diferente de conceitos. Os conceitos primam pela sua univocidade, enquanto que as figuras, as imagens, os símbolos primam pela sua plurivocidade. Então, daí a importância que se dá, por exemplo, à metáfora ou a outras figuras de linguagem.
esse caráter figurativo e simbólico da linguagem. Ou seja, que a linguagem ela recorre ao que é sensível e imaginativo, imaginacional, digamos assim, para poder nos fazer transpor para além do sensível. A linguagem teria um caráter, portanto, transcendente, metafísico, na medida em que ela se opera com figuras e símbolos. Metáfora quer dizer justamente isso, aquilo que transfere, né? Aquilo que conduz para além, leva para além do sensível, na direção do inteligível. Então, os símbolos, as imagens, as figuras da linguagem, embora sejam sensíveis, carregam um mundo de sentidos inteligíveis. Então, nós temos aí um outro modo de se tratar a linguagem. E as diversas ciências, elas vão também explorar essa dimensão figurativa e simbólica da linguagem. Heidegger cita a biologia, a antropologia filosófica, a sociologia. Por exemplo, a obra de Cassirer, né, sobre a antropologia, né, onde o elemento do símbolo tem um papel fundamental. A sociologia, a psicopatologia, né, todo o tratamento, digamos, que a psicologia, a psicopatologia faz, por exemplo, da linguagem, a partir dessa dimensão dos símbolos. Né? A teologia ela mesma, a poética, né? Tudo isso vai tentar descrever, esclarecer de uma maneira mais abrangente do que faz a lógica os diversos fenômenos da linguagem. Nós poderíamos perguntar se essas descrições também são suficientes para que nós possamos delimitar a essência da linguagem, ou se elas ainda permanecem a meio caminho dessa caracterização da essência da linguagem. Bem, mas isso nós vamos deixar para a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e paciência e até a próxima.